Para nós, mulheres, é uma honra muito grande tê-la como nossa porta-voz, nossa representante, nossa porta-estandarte das nossas causas femininas. O tema da exposição dela é violência contra a mulher. É um tema que me é muito caro e acredito que de todas nós, de todos nós. Eu milito na área da advocacia de família e sucessões e eu vejo e lido, e tenho certeza que as senhoras e os senhores também lidam diariamente com a questão da violência doméstica. E a violência não é apenas a física, né? Tem a violência moral, que é aquela violência silenciosa, que muitas vezes é insidiosa e faz muito mais estragos que a violência física. E eu tenho certeza que a doutora Luísa Najib Eluf vai esgotar o tema com a maestria e com a profundidade com que ela trata de todos os assuntos e que abraça todas as causas. Então, eu quero fazer a apresentação dela para passar imediatamente a palavra a ela, porque eu sei que todos estão ávidos por ouvi-la. A doutora Luísa Najib Eluf é procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. E aqui eu quero avisá-los que eu vou apenas destacar algumas das múltiplas e muitas e inúmeras atividades que ela fez ou faz, e sempre com muita dedicação e com muita seriedade e profundidade. Ela foi secretária nacional dos Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça, do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi subprefeita da Lapa, aqui em São Paulo, na primeira gestão do prefeito Gilberto Kassab. Possui livros, ela tem inúmeros livros publicados, dos quais destacamos A Paixão no Banco dos Réus, sobre crimes passionais, Matar ou Morrer, o caso Euclides da Cunha. Tem também Retrato, Crimes contra os Costumes e muitos outros, eu destaquei só alguns. Ela fez parte também da delegação oficial que representou o Brasil na Conferência Mundial da Mulher e recebeu o prêmio de Mulher do Ano do Conselho Nacional da Mulher em 1996. Então, vocês veem que a luta da doutora Luísa vem de longa data. Então, agora eu vou passar a palavra a ela para que ela compartilhe aqui conosco um pouco dos seus conhecimentos, das suas experiências e da sua sabedoria. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo pela internet ou pela transmissão direta aqui da ASP. Quero agradecer o convite do Dr. Roberto Paraíba e as amáveis palavras da doutora Dina Dark Cardoso, que é uma querida amiga e é uma pessoa a quem eu admiro muito há muito tempo também. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Jorge Eluf, que é conselheiro da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo e, por coincidência, também é meu marido. E ele veio prestigiar minha palestra, corajosamente, aguentando mais uma das centenas que ele já foi obrigado a assistir. Quero agradecer também a minha assessora e minha nora Bruna Lages, que está aqui hoje me auxiliando e que, com muita boa vontade, me ajudou a preparar o PowerPoint que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, eu sempre, quando me convidam para fazer palestra, o pessoal pergunta, vai ter data show? Precisa de algum equipamento? E eu sempre digo, não, pode deixar que o show sou eu. E eu vou tentar fazer o meu melhor. Mas aí eu fiquei pensando que hoje nós temos essa tecnologia tão boa. E para imagens, o data show é muito bom. Eu não gosto de sentar numa palestra e ficar vendo o palestrante repetir as frases que estão no slide, porque isso é muito maçante. Mas algumas imagens são interessantíssimas da gente ilustrar aquilo que está dizendo. Então, esse pequeno data show que eu trouxe vai ficar para o final, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher antes de assistir, seja o que for, né? Porque, na verdade, o importante é passar os conceitos, é estabelecer a comunicação
entre nós. E não se esqueçam que no final a gente abre para perguntas e fiquem à vontade para ir anotando as suas dúvidas. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a primeira lembrança que nos vem agora, em 2011, se alguém não concordar pode levantar a mão, mas eu acho que é a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha realmente é um grande avanço das mulheres brasileiras no combate à violência, que é chamada de violência de gênero, violência doméstica. Porém, a violência que a nossa Lei Maria da Penha menciona, ela é bastante abrangente. Então, não significa só o espancamento, estupro, ou mesmo o homicídio, óbvio, tudo isso é violência contra a mulher. Mas ela também protege a mulher da violência psicológica, da violência moral, da violência patrimonial, claro, da violência física, não é? Então, e da violência sexual. Então, são 5 modalidades que estão aqui no artigo 7º, né? E é explicado direitinho na Lei Maria da Penha, no artigo 7º, o que são essas formas de violência. Então, aqui diz, por exemplo, a violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal, né? Aí, violência psicológica. Bom, precisamos compreender melhor o que é a violência psicológica, porque é claro que vai haver uma discussão em juízo na hora que alguém entrar com uma reclamação dizendo sofri violência psicológica. Ah, mas o que é isso? É qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar as ações da mulher, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento. Vamos pensando nas várias situações pelas quais as mulheres passaram e que acabaram se tornando material desse artigo. Nós sabemos que a nossa lei, ela não inventa coisas. Ela traz tudo que colhe da realidade. Então, se temos um artigo no Código que diz o seguinte: matar alguém, pena de 6 a 12 anos. Se temos um artigo que diz subtrair coisa alheia móvel, é porque alguém um dia já subtraiu coisa alheia móvel. É porque alguém um dia já matou outro alguém. Então, aqui, na descrição da violência contra a mulher que está na Lei Maria da Penha, todas estas situações que estão previstas realmente foram colhidas da vida real. Então, quantas mulheres já não ficaram em isolamento imposto por seus familiares, às vezes por seu marido, até pelos filhos? Porque a violência que é praticada contra a mãe pelos filhos é violência doméstica e é incluída na Lei Maria da Penha. Então, vejam, vigilância constante. Qual mulher que se safou da violência constante, seja de um namorado, lá aos 14 anos, ou seja de um marido aos 50, aos 60 anos? Perseguição contumaz. Vejam, mulher separada, cujo ex-marido não se conforma com a separação. É comum sofrer perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização. Ridicularização. Uma vez, eu estava numa festa e um sujeito resolveu fazer uma brincadeira. E ele falou para todas as pessoas: quando eu disser já, você fica quieto e não faz nada, tá bem? Mas quando chegou em uma mulher, uma senhora, um pouco gordinha, e dessas pouco espalhafatosas, que falam bastante, tem muita alegria, ele chegou para ela e disse assim: quando eu disser já, você levanta e imita uma galinha. Muito bem. Aí faz tudo isso, as pessoas estão sentadas, todo mundo participando. Tá todo mundo participando da brincadeira? Tá. Aí ele diz, já! Só ela levanta e imita uma galinha. Então, o que é isso?
é uma ridicularização. Isso é violência contra a mulher. Quantas vezes a gente já presenciou em festas o marido falando da mulher de forma jocosa? Olha o que ela faz, olha o que ela pensa, olha o que ela fez outro dia, imagine no trânsito o que ela fez. E todo mundo dá risada. Isso é ridicularização, é violência sim, violência psicológica contra a mulher. Pode reclamar na delegacia, Lei Maria da Penha. Exploração e limitação do direito de ir e vir. Essa é boa, né? Porque a limitação do direito de ir e vir, há um tempo atrás, era constante. Porque o namorado, o noivo, o marido, controlavam a vida da sua namorada ou da sua mulher. E eu tinha uma vizinha, isso na época que eu era jovem, faz bastante tempo, né? Acho que hoje em dia não é mais assim. Mas eu tinha uma vizinha que me dizia sempre, ai, ele não me deixa nem ir ao supermercado. E eu falei, bom, e aí, você acha legal? Ah, porque ele me ama e ele fica preocupado comigo. Eu falei, ah, tá. Então, demorou um pouco para que isso fosse reconhecido como uma forma de violência contra a mulher. Mas foi, e já está na Lei Maria da Penha. E, por fim, qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à sua autodeterminação. Tudo que as mulheres não tiveram durante muitos anos. Mas muitos anos. E isso nós vamos ver depois aqui nesse pequeno data show que a gente vai assistir. A violência sexual, não precisa explicar muito, acho que todo mundo tem uma ideia clara do que seja violência sexual, mas eu só queria discutir um aspecto que é muito discutido também nos tribunais, que é a violência sexual praticada pelo marido contra a mulher. Durante muito tempo, a nossa jurisprudência disse que não havia estupro de marido contra a mulher. Porque se ela casou com ele, ela tinha obrigação da prestação sexual. Então, se ela dissesse que não, ela não tinha nem o direito de dizer que não. Não podendo se recusar, também não se configuraria o estupro. Eu fui procurar na doutrina, não encontrei quase ninguém aceitando o estupro marital, que hoje já é reconhecido, mas encontrei sim o Delmanto. No código dele comentado, ele dizia que, na opinião dele, havia sim o estupro marital. Poucos autores da área penal conseguiam ter uma visão feminina do crime sexual, que isso não existia. E aí, justamente por causa desse motivo, eu procurava nos meus processos doutrina que pudesse embasar a minha argumentação. E dificilmente encontrava alguma coisa. Então eu pensei, não há mulheres escrevendo sobre direito penal em geral. Não há autoras de direito penal, principalmente na área sexual. Falei, bom, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escrever. Porque não há como citar se não há citação. E é claro que a jurisprudência não era a nosso favor, porque eu também fiz uma grande pesquisa de jurisprudência, não encontrava jurisprudência. O máximo que eu encontrei, isso está no meu livro, é um livro pequenininho de bolso, de 2.000 páginas. E ficou assim, porque eu fui pesquisando, entrei numa coisa frenética de buscar jurisprudência, de buscar doutrina, aí juntei aquele monte de coisa, comecei a escrever, e o meu editor queria um livro grande. Ele falou, eu quero que você faça um livro grande. Mas aí ele mesmo achou que ficou grande demais. Mas publicou, né? E pasmem, esgotou rapidamente esse livro. Mas foi assim, a faculdade de medicina... Os médicos são meus leitores. Até anteontem, num casamento, em que médicos presentes disseram, nós fomos obrigados a ler seu livro, O Crimes contra os Costumes, e o nosso professor de medicina legal, que tem lá um livro publicado, cita você no livro. Eu falei, viu? Então não foi em vão, porque foi um sacrifício enorme. Mas lá nesse livro, eu encontro então uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que não havia estupro
de marido contra a mulher. Claro, porque a mulher tinha tal obrigação. É lógico que a lei não diz que a obrigação é só da mulher. Mas vai obrigar um homem para ver se consegue, né? Não dá. Então a única que pode sofrer obrigação é a esposa. Mas que o atentado violento ao pudor, este podia ser praticado contra a mulher. Porque a mulher só estava obrigada a fazer o sexo normal. O anormal, não. Então isso é jurisprudência. Está documentado, o sujeito tinha praticado sexo anal com a esposa e ela foi à justiça e a justiça o condenou por atentado violento ao pudor, né? Mas é um acórdão que a gente fica arrepiada de ler, fala, meu Deus, o que eles pensam que é uma mulher, né? Eles, aliás, nem pensam na mulher, porque lembra quando se falava, mas o que querem as mulheres, afinal? Ninguém consegue entender a mente feminina. É lógico, né? Se você não reconhece nenhum direito à mulher, como é que você vai entender o que pode querer uma mulher? Mas, enfim, então essa é a violência sexual, que está protegida aqui. A violência patrimonial, nós sabemos que muitas mulheres delegaram a seus maridos a administração dos seus próprios bens. Muitas fizeram essa bobagem. Às vezes elas são muito ricas, elas têm o patrimônio, o sujeito se arvora em gestor do patrimônio e quando ela percebe, ele está com tudo na mão e ela está desprotegida. Então a violência patrimonial não é incomum também. Se ele retiver esse bem, né, como diz a lei, a subtração, a destruição parcial ou total dos objetos da mulher, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. E, por fim, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, vejam que a nossa lei Maria da Penha é 10. Né? Muito boa. Muito boa, inclusive porque o juizado de violência doméstica está preparado para atender a mulher tanto na área criminal quanto na área civil. A única coisa que nós temos a reclamar realmente é da prática, porque na lei está ótimo. A prática é que ainda está um pouco claudicante, porém nós chegaremos lá. Os tribunais de justiça estão instalando as varas de violência doméstica, já preparadas para atender a mulher. E é claro que o Estado brasileiro tem vários problemas, é precário em muitos atendimentos. Então não vai ser nesse que ele vai ser tão primoroso. Mas depende das mulheres reivindicarem seus direitos e reivindicarem o atendimento que a lei prevê. A lei prevê também as medidas protetivas. Né, que são várias medidas protetivas, e inclusive protege a mulher da perda do emprego. Isso é muito bacana. É claro que nós já sabemos das casas-abrigo, nós já sabemos das delegacias da mulher, que nos dão atenção especial, mas vejam, se a mulher precisar ir para uma casa-abrigo, cujo endereço é sigiloso, mas tiver que continuar trabalhando, e é lógico que tem que continuar trabalhando, porque como é que ela vai sustentar os seus filhos e a si mesma? Mas ela não adianta nada mudar de casa, esconder-se do agressor e continuar no emprego, porque ele vai buscá-la no emprego. Então a lei diz que se ela faltar, ela mesmo assim não perde o emprego. Eu quero ver isso funcionar na prática. Ainda não temos muitas reivindicações. E aí a jurisprudência ainda não se firmou. Discute-se quem que vai pagar o salário desse período. Vamos dizer que ela precise ficar 6 meses afastada. Quem paga? É o patrão ou é o INSS? A meu ver, o INSS, não há dúvida nenhuma. Mas existe aí a discussão. Em todo caso, é bom que todas saibam que é garantido por lei que elas tenham essa proteção. Agora, o que está na lei nem sempre está na vida real. Nós tivemos o caso Elisa Samúdio. A Elisa Samúdio foi à delegacia da mulher, depois pediu à vara de violência doméstica uma proteção. Ela declarou, inclusive gravou num vídeo,
que ela estava sendo ameaçada, que o goleiro Bruno havia dito a ela, nós assistimos todos pela televisão, não estou dizendo nada que seja sigiloso ou que não tenha sido já amplamente veiculado. O goleiro Bruno disse que iria matá-la e esconder o corpo. Parece que aconteceu algo assim, né? Mas ela não teve a proteção que ela pediu na vara de violência doméstica. E por quê? Quem é que se lembra? Na época, a juíza da vara de violência doméstica do Rio de Janeiro entendeu que, como não havia uma relação doméstica entre eles, não havia nem coabitação, nem um laço afetivo que unisse o casal, eles não eram um casal, então que não podia usar a Lei Maria da Penha. Essa é uma coisa fantástica de se ver uma mulher fazer isso com outra mulher, por uma razão que está subentendida na decisão, que ela não disse, mas que a gente pode concluir, talvez erroneamente, espero que erroneamente, mas podemos supor que foi preconceito por se tratar de uma suposta garota de programa. Então, essa é outra questão. O mundo foi dividido, o mundo patriarcal, porque para as mulheres isso não interessa. No entanto, no patriarcado, existe uma divisão entre mulheres honestas e mulheres decaídas. Então foram os homens que criaram esta linha divisória. A mulher honesta é a santa, que obedece o pai e depois obedece o marido. A mulher decaída é aquela que faz sexo, né? E não precisa fazer sexo por dinheiro. Não precisa ser uma comerciante do sexo, porém, basta que faça sexo. Então, essa é decaída. E isso foi criado pelo patriarcalismo centenas de anos atrás. E o conceito, embora já tenha sido retirado do Código Penal, vocês sabem, o Código Penal de 1940 dizia que alguns delitos só podiam ser cometidos contra a mulher honesta. Não sei se vocês se lembram disso. Tinha lá mulher honesta no Código. Isso caiu. Agora qualquer mulher está protegida. Imaginem a discussão na justiça sobre se era honesta ou não era honesta, né? Levava aí séculos discutindo. Eu também fui em busca de doutrina sobre o que é mulher honesta. E vem lá os grandes penalistas dizendo que uns diziam que mulher honesta era aquela que não era decaída, certo? Tá bom. Outros diziam que a mulher honesta é aquela que tinha o comportamento normal. Também vamos saber o que é isso, né? E no fim, todo mundo sabia lá dentro o que era honesta e o que não era honesta, mas na hora de você provar na justiça era uma confusão. Então, vinha lá o advogado da outra parte dizer que a mulher saiu com não sei quantos, né? E uma vez eu estava numa audiência de família e estava aquela discussão, o filho é dele, o filho não é dele, o filho é dele. Na época que não tinha DNA, porque eu entrei no Ministério Público em 1983, ainda não era assim fácil de saber se era ou não era. Então, tinha aquela história da exceptio plurium concubêncio, né? Tá, então o sujeito chegava lá e dizia, olha, eu até saí com ela, mas eu conheço aí umas 5 outras pessoas que também saíram. Aí arrolava como testemunha todos os amigos dele, que iam lá, mentirosamente, dizer que haviam saído com aquela mulher. Tudo porque o sujeito, embora sabendo que o filho era dele, não queria reconhecê-lo. O que para mim é crueldade contra a criança. Crueldade atroz que o sistema patriarcal permitia, endossava, incentivava. E aí vem a criaturinha para a audiência. Junto com o réu, pusemos um do lado do outro, mas era igualzinho. Era igualzinho. Aí vem o advogado dele e disse assim, mas ela saiu com a torcida do Corinthians, né? Vocês sabem disso. Eu falei, olha, doutor, desculpa,
Mas está provado. A meu ver, está provado, não tem dúvida nenhuma. E ficou aquela discussão se ela saiu com outro, se ela não saiu com outro. Se ela... No fim, o juiz bateu o martelo, falou, o filho é seu. Né? A prova é suficiente, o filho é seu. Mas hoje, superamos o problema com o exame de DNA. E foi muito bacana a primeira audiência que eu fiz, em que o sujeito veio dizer que descobriu, depois da gravidez, que a namorada também saía com o chefe. E aí, ela chegou na audiência e falou, eu saía mesmo. Saía com meu chefe. Só que o filho é dele, porque o DNA está aqui. Aí fez o DNA e foi a primeira vez que a mulher assumiu, sim, sair com outro. Porém, o filho é dele. E o filho está aprovado que é dele. Então, isso libertou a mulher. A pílula libertou a mulher. E eu digo mais. Os absorventes íntimos libertaram a mulher também. Porque vocês podem imaginar a vida da mulher quando não havia o plástico que forra o absorvente, não é? Então eu me lembro, eu não sou desse tempo, tá? Mas eu me lembro das minhas avós, até de minha mãe comentar, usavam-se toalhinhas. Mas como que a gente ia conseguir trabalhar assim? Então foram vários fatores que acabaram devagar libertando a mulher. E isso que nós temos hoje, chamamos de Lei Maria da Penha, é resultado da libertação da mulher. Não tem problema falar de menstruação, porque durante muito tempo não se falava, oh meu Deus, é coisa de mulher. Tudo que era de mulher era feio, era ruim, era nojento, era não sei o quê. Menstruação é uma coisa normal, todas as mulheres têm, quem não tiver tem que ir ao médico, né, para ver qual é o problema. Porque todo mundo tem que ter, é o ciclo da vida, né? Ciclo da vida que do qual depende a gravidez e a perpetuação da espécie. Então a gente não tem que ter nenhum tipo de acanhamento de falar daquilo que é natural, né? E por fim eu queria dizer a vocês que toda essa violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, né? Que a Lei Maria da Penha veio para proteger a mulher, acaba em, infelizmente, morte. Ou seja, bate, espanca, estupra e mata, né? Essa é a situação da mulher ainda no nosso país. Aí vamos pensar, não, claro, mas não é todo mundo, não é toda mulher que sofre violência. Não, mas é que a cada 2 minutos uma mulher sofre violência no Brasil. Pelo menos são as estatísticas do que nós conhecemos. Porque se nós pensarmos em todas as modalidades de violência, então vamos voltar. Não é só o espancamento, é a discriminação no local de trabalho. Isso é violência contra a mulher. É a discriminação na rua. É podar a mulher desde criancinha. Mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. Isso tudo é violência contra a mulher. E o sistema patriarcal que gera essa violência ainda está se reproduzindo nas novas gerações. E é preciso falar muito do assunto para que a gente possa, de alguma forma, influir para melhorar. Este é o nosso objetivo. Não é que nós vamos brigar com os homens. Muitos homens estão do nosso lado. Reconhecem, às vezes mais do que a mulher, a violência. Eu noto, em muitos locais que eu vou, que a minha fala sobre violência, não aqui, claro, porque aqui eu estou no meio de advogadas e advogados, mesmo que não sejam, mas são pessoas que já pensaram sobre o tema. Mas há lugares onde eu vou, eu tenho corrido aí o Brasil, o interior todo, tenho tido vários tipos de contato. E os homens entendem melhor o que eu estou dizendo do que as próprias mulheres. Porque elas estão numa situação tão de subalternidade, já interiorizaram de tal maneira aquele servilismo, que elas nem percebem que isso é injusto. E que isso é violência, portanto, né? E aí, eu tive que evoluir o meu trabalho
eu passei lá pelos crimes sexuais, fiquei pasma com aquilo, percebi que terminava em morte, falei, bom, o próximo livro terá que ser sobre crimes passionais. Por quê? Porque matam-se mulheres feito moscas no Brasil. O sujeito não gosta do que a moça fez, mata. A própria Elisa Samúdio. Gente, o que foi que ela fez pro tal do Bruno? Queria que ele reconhecesse um filho que ambos tiveram. E quer só fazer um DNA para saber se é filho. Então não tem perigo dela, vem aqui dizer que é meu, não é meu. Não, quer saber se é seu, é fácil. É facílimo. Ainda mais para um sujeito rico como ele. Mas aquilo o incomodava. Eu fico pensando com os meus botões, por que incomodava o Bruno? Talvez os homens possam explicar melhor. Tem uma cabeça de homem, fala, não quero ser pai de um filho de uma garota de programa. Ora, por quê? As garotas de programa não merecem respeito? Não são seres humanos? Não, porque elas são decaídas. Então nós vamos voltar lá para o direito romano, que inspirou essa concepção. Eu sempre defendi, todas as prostitutas merecem respeito. As prostitutas têm que ter a sua profissão reconhecida. E certa vez eu disse isso a um senador em uma palestra. E ele estava dizendo da modificação dos crimes sexuais. Estávamos discutindo isso. Aí eu falei que, olha, eu acho que só vai existir igualdade de gênero pela qual nós lutamos, quando as mulheres profissionais do sexo forem reconhecidas e respeitadas. E gostaria de saber do senhor senador se não existe nenhum projeto, e aliás eu sei que existe, algum projeto de lei para a regulamentação da profissão. Daí ele começou a rir e falou assim, é capaz de alguém querer ter uma carteirinha assinada de prostituta. Você riu também, né? Eu não acho graça. Não acho graça nenhuma. Porque a risada é o preconceito. Pô, mas você vai falar que você é prostituta? Fale, minha filha. A turma faz fila na sua porta. As prostitutas prestam serviço social. Porque não é possível. Todos querem as prostitutas. Todos. É impressionante. A demanda. Não a existência das prostitutas, mas a demanda. Quanto não se paga por um programa? Os que têm dinheiro não pagam fortunas. E aí depois eles vão desdenhar? Acho que vamos nós desdenhar os caras que fazem isso, né? Eles vão lá pagar para se sentir o rei da cocada preta. Deve ser. E fingir que não sabem que elas estão fazendo aquilo só porque estão sendo pagas. Agora, vamos jogar pedra nessas mulheres? Não. Nós não podemos fazer isso. Nós estaremos reforçando a violência contra a mulher. Primeiro, porque a sociedade patriarcal criou a prostituição. Foram as mulheres que criaram isso? Não, foram os homens. Por quê? Para ter mulheres à sua disposição a qualquer hora. E de forma fácil, como sendo uma mercadoria. Aí depois que sacrificam uma parcela, vejam, isso eu li em livros, até de direito penal, dizendo que o patriarcado foi obrigado a sacrificar uma parcela da população feminina para servir aos desejos masculinos, sem abalar as estruturas das famílias. Ou seja, sem prejudicar a donzela, que tinha que ficar virgem até o casamento. Então, se eles não podem transar com a donzela, porque a mulher era, antigamente, obrigada a ficar virgem até o dia do casamento, então com alguém eles tinham que sair. E aí saem. E depois que casam, continuam saindo, mas falam mal das moças. Então, é uma contradição que mulher não pode repetir. Nós não podemos dizer que a outra lá é uma vagabunda. Nós estamos cometendo violência contra a mulher. Porque esses xingamentos, todos eles, são absurdos. E nós, mulheres, não vamos repetir. Nós temos que reconhecer para nós e para a sociedade que as mulheres têm direitos sexuais. Elas têm direitos sexuais. O que é difícil de entrar na cabeça, tanto das mulheres quanto dos homens. Mas vamos pensar.
Elas têm esse direito. E eu estive agora recentemente em Catanduva fazendo uma palestra. Quando eu terminei, uma senhora que estava lá assistindo, ela disse assim para mim: olha, eu gostei da sua palestra, mas essa parte assim de dizer que as mulheres podem sair com quem elas querem, que elas têm direitos sexuais, meu Deus do céu, eu sou viúva, com 8 filhos, imagina se eu fico saindo por aí, o que vão pensar os meus filhos? Aí eu disse: minha senhora, é justamente isso que eu queria lhe dizer. A senhora pode cuidar dos seus filhos e ser feliz ao mesmo tempo, porque não há mal nenhum. A senhora é uma viúva em que saia, que tenha namorados. Ah, mas isso não vai ser bem recebido pela família. Eu disse: é isso que é o patriarcado. Ou seja, a senhora não pode porque é mulher. Fora um homem no seu lugar, já teria até casado com outro, né? Ela não conseguiu entender, e eu até compreendo que determinados padrões estão tão arraigados que a pessoa não compreende. Mas, nas pesquisas que eu fiz sobre os crimes passionais, comecei lá em 1873. O que é o homicídio passional, juridicamente falando? É o sujeito que comete um delito. Normalmente, 99% das vezes, o homem mata a mulher ou a ex-mulher por ciúme, por possessividade. Ou como se dizia antigamente, para lavar a honra. Né? Então, esse é o crime passional. É um crime essencialmente de violência de gênero. E o que é violência de gênero? Vamos lembrar. Não é qualquer violência. Vamos supor, a mulher está na rua, caminhando com sua bolsa, na esquina vem um ladrão, uma arma, passa a bolsa. Ela entrega, vai embora. Assalto. Isso é violência contra a mulher? É ou não? O que vocês acham? Não é a violência de gênero, não é violência contra a mulher, porque é um crime que é cometido contra qualquer um. Ele não está assaltando porque é mulher, porque daqui a pouco ele vai no próximo rapaz que passar e fala: me dá seu relógio. Aliás, crime de relógio é de gênero contra os homens, né? Eles adoram levar os relógios masculinos, batem no vidro do carro, passa o relógio. O pessoal entrega. Ou não entrega, não sei, aí depende da reação. Mas também não é um crime de gênero. O crime de gênero contra a mulher, esta violência que ela sofre, ela tem que sofrer por ser mulher. Porque fora um homem não sofreria aquela violência. Entenderam? Então, o sujeito chega em casa, o jantar não está na mesa, ele vai lá na mulher e fala: mas cadê a comida? Ah, hoje eu atrasei porque eu tive que levar as crianças para a escola, depois fui buscar, depois fui levar ao médico, depois eu tive que levar na aula de inglês, aí eu tive que ir ver a mamãe que está doente, e não sei o que, e eu atrasei um pouco com o jantar. Ah, é? Porrada na mulher. O que é isso? E isso é violência de gênero. Ele está batendo nela porque ela é mulher. E principalmente porque ela é mulher dele. E principalmente porque ele acha que pode tudo contra a mulher dele. Contra todas as mulheres, mas principalmente contra a dele. Outro dia um advogado renomadíssimo com quem eu conversei, não foi bem outro dia, faz 12 anos que eu conversei com ele. E depois ele morreu. Então eu vou até contar quem é. É o Valdir Troncoso Pérez. O Valdir defendeu muitos homicidas passionais. E eu, na época que escrevi o livro, eu estava babando de ódio dos homicidas passionais. E não é para menos. A gente começa a ler as histórias, são coisas terríveis. Como é que o sujeito matou a mulher? Por que matou a mulher? Muito bem, aí falei: mas doutor Valdir, mas o senhor não acha isso um absurdo? Pois é, Luísa. Falei: mas o que os seus clientes falam? Porque os meus clientes, eu sou procuradora de justiça. Fui promotora durante muitos anos. Na primeira instância, me transformo em procuradora na segunda instância. Os meus clientes são as vítimas. Então eu nunca converso com o réu. Eu não tenho esse papo de advogado com o réu. Mas o doutor Valdir, que conversava com seus clientes, ele me disse o seguinte: ele acha que a mulher é dele. Que ele tem o direito de fazer aquilo. Que ele tem o direito de matar.
tem o direito de aplicar o corretivo que ele quiser e até de matar. Então, revoltada com essa situação, que eu comecei a escrever o livro A Paixão no Banco dos Réus. Eu começo com um caso em 1873 no Brasil, que foi o caso de Pontes Visgueiro, um desembargador do Maranhão, que matou. Vejam que barbaridade. Alguém já ouviu esse caso do Pontes Visgueiro? Levanta a mão. Já? Não? Pontes Visgueiro, bom, também, claro, é de 1873. Porém, ficou famosíssimo. O Brasil todo acompanhou aquilo. Na época, nós ainda estávamos no Império, né? Dom Pedro II. E ele, então, porque queria namorar e casar com uma moça chamada Maria da Conceição. Pontes Visgueiro tinha 62 anos. A moça tinha 15 anos. Perguntam se ela estava apaixonada por ele. Fora que ele andava de bengala, usava dentadura, era surdo, tinha vários problemas, né? Imagine a moça com um senhor nessa situação. Mas ela era garota de programa. Ou seja, ela era vendida pela própria mãe. Porque as duas eram muito miseráveis. Não tinham o que comer. E quais eram as profissões que sobravam para as mulheres em 1873? Nada, né? Então as mulheres eram empurradas para a prostituição. E aí então foi assim que Pontes Visgueiro conheceu essa moça. A moça não quis casar com ele. Era linda de morrer. Eu vi as fotos, nossa, lindas. Eu queria pôr as fotos no meu livro, no livro A Paixão no Banco dos Réus, que é esse aqui, que mudou a capa, né? Graças a Deus virou best-seller, porque todo mundo comprou. Eu fiquei felicíssima. A Saraiva fez a última edição com uma capa diferente. Mas ela não queria casar, não queria casar. Ele se achou no direito de matar. E matou. De uma forma que eu nem vou contar para vocês, para não causar aqui uma comoção. Mas quem tiver curiosidade, está no livro. Depois, o nosso grande pintor Almeida Júnior. Conhece os quadros de Almeida Júnior? Onde estão os quadros dele, a maioria dos quadros? Muito bem, estão na Pinacoteca. Você sabia? Pinacoteca de São Paulo, o pessoal que está nos vendo aí nos outros estados. São lindos os quadros, venham visitar. Sabia que ele morreu de crime passional? Almeida Júnior morreu com uma facada no coração, desferida pelo amante da mulher dele, aliás, desculpa, pelo marido da amante dele, né? É uma história bonita. E eu chorei nessa história. Também chorei muito na história de Euclides da Cunha e Ana de Assis. E escrevi um livro específico depois sobre eles, né? Os meus livros são assim, um filhote do outro. Então, tem o caso do Euclides da Cunha e o meu livro, que se chama Matar ou Morrer, o caso Euclides da Cunha. Depois, o caso da Zulmira Galvão Bueno matou o marido. Por quê? Porque às vezes as mulheres também ficam nervosas, eu costumo dizer. Mas eu pus um caso de mulher, aliás, pus 2 casos de mulher, porque para ninguém me acusar de parcial, de querer proteger as mulheres, embora proporcionalmente a maioria esmagadora sejam casos de homens que mataram suas mulheres, também existe, vez por outra, um caso de mulher que matou o seu marido. E a Zulmira, então, matou o Estélio Galvão Bueno, que era um advogado criminalista do Rio de Janeiro. E eu resolvi pôr no livro também, é muito interessante. O crime do Sacopan, depois o advogado do diabo, eu não sei quem acompanhou o Leopoldo Heitor, que matou Dana de Tefé, sumiu com o corpo. E a semelhança agora do caso da Elisa Samúdio. Vejam que muda muito pouco, né? Vamos ver como a justiça vai reagir agora. Porque naquele tempo, embora o Leopoldo Heitor tenha ficado 9 anos preso, pelo menos ficou, né? 9 anos preso, ele acabou absolvido. Não foram capazes de identificar as ossadas de Dana de Tefé. Depois, o Eduardo Galo, que matou a Margot Proença Galo. E nada mais direi a esse respeito.
porque tem uma pessoa que não gosta, a filha do casal não gosta que eu fale sobre o assunto. Então, quem se tiver interesse, lê no livro. E o Doc Street e Ângela Diniz. Este caso foi emblemático. Doc Street matou Ângela Diniz em Búzios. Em Búzios. E a partir deste julgamento, do segundo julgamento de Doca, no primeiro ele foi absolvido, o segundo ele foi condenado. Né? A partir da segunda condenação, os crimes passionais passaram a ter a reprovação social que sempre deveriam ter tido. Mas que demorou muito para que a gente conseguisse. E foi o movimento de mulheres que conseguiu. A Dorinha Duval, que matou o Paulo Alcântara, vocês devem lembrar. O Lindomar Castilho matou quem? Hã? Fala alto. Isso, como ela chamava? Eliana de Gramont. O Guilherme de Pádua, que matou a Daniela Pérez. O Igor Ferreira da Silva, aquele promotor, matou sua mulher grávida. O Pimenta Neves matou a Sandra Gomide, que nem era namorada dele e nem tinha se casado com ele. Eles já estavam separados. Mas quando ele descobriu que ela estava interessada em outra pessoa, parece um jornalista do Equador, simplesmente resolveu matar a moça. E está solto. Não cumpriu pena ainda. E o Lindenberg Alves e Eloá Cristina Pimentel, todo mundo assistiu. Nós acompanhamos em tempo real esse absurdo que foi jogado pelas televisões dentro das nossas casas e não conseguiram evitar o crime passional, ou seja, o sujeito matar por ciúme, o que é o fim da picada. Porque não existe esse negócio, se não for minha, não será de mais ninguém. É isso que mulher nenhuma pode admitir desde o começo da relação. Muito bem, agora eu queria passar algumas imagens para vocês. Vocês estão aqui vendo na tela uma imagem de mulheres muçulmanas, né? Porque muitas vezes a gente fala da burca, que a burca é um absurdo, o que é essa burca? E não sabe direito o que é a burca. A burca é uma vestimenta negra que cobre a mulher da cabeça aos pés. E por que a mulher é coberta? Porque a mulher é tão oprimida nas sociedades islâmicas que elas só podem sair à rua se elas estiverem cobertas. E o cabelo não pode aparecer nem a raiz aqui, porque cabelo tem energia sexual. E a roupa não pode marcar o corpo de forma nenhuma. Então tem que usar esse pijamão, esse camisolão, assim, sem cinto, sem nada, que cubra até o pé. E muitas delas usam luvas, vocês estão vendo? Porque também a mão não pode aparecer. E a boca fica tapada de tal forma que você não entende o que a pessoa diz. Elas até tentam se comunicar, mas fica difícil de entender o que elas estão dizendo. Olha, aqui um conjunto de mulheres de burca, né? Essas burcas até que são aquelas ótimas, porque os olhos ficam de fora. Tem burca que cobre os olhos. E por que eu estou mostrando isso? Vocês vão dizer, mas isso é violência contra a mulher. Como a violência contra a mulher é uma questão mundial, e alguns países tornam esta violência mais visível, então vamos enxergar o que muitas vezes fazem conosco no Brasil, mas de forma velada, não tão gritante. Mas isso é um terrorismo total. Isto é uma mulher libanesa, que então colocou um bigode para dizer que ela tem também direitos e que os direitos dela são iguais aos direitos do homem. Esses são movimentos recentes que estão acontecendo no Oriente Médio, nos países árabes e mesmo nos países não árabes. O Irã não é um país árabe, é um país persa, né? Mas esse movimento está deflagrado. Vejam aqui, são tailandesas, muçulmanas, que a roupa é linda, né? Eu até gostei, mas essa coisa de
ser obrigada a cobrir a cabeça. Se fosse de livre, espontânea vontade, eu até diria para vocês, até a vestimenta é maravilhosa. Porém, isso é uma imposição, isso é uma escravidão, e isso é uma castração. Essas mulheres têm a castração sexual estampada nas suas vestimentas todos os dias, além da mutilação genital, que é um fato, né? Elas são mutiladas por volta dos 6, 7 anos de idade. Vamos lá. Aqui é a Revolução do Egito, né? As mulheres estiveram na tal da Praça Tahrir, no Cairo, e protestaram contra a ditadura de Hosni Mubarak, porém, quando caiu o ditador, o novo governo não incluiu uma mulher sequer no seu ministério, nem na comissão de transição e de reforma constitucional. Olha, essa burca é a pior de todas, é usada no Afeganistão. Olha o que se faz com as mulheres. Estão vendo essa telazinha? Tem uma tela nos olhos. Isso, dizem que não dá para ver nada. Você vai tateando no escuro. E elas então vão votar, vão exercer o seu direito de cidadania. É possível cidadania desse jeito? Meu Deus do céu, elas são proibidas de tudo, de sair de casa, inclusive de ir à praia, o que escandaliza brasileiros, né? Nós que somos tão fanáticos por praia aqui nesse país, imagina ir para a praia vestida assim. Agora, e nem ir para a praia, não pode nem olhar para o mar. É uma tristeza. Isso aqui é um movimento interessante que aconteceu recentemente nas Filipinas, as mulheres pedindo pela legalização do aborto, porque a proibição do aborto é violência contra a mulher. Ou seja, a saúde da mulher é negligenciada totalmente e é justamente a mulher pobre que vai sofrer com essa proibição que ainda vigora também no Brasil. Então vocês vejam que os problemas da mulher são muito semelhantes no mundo todo. Agora, eu trouxe essas imagens um pouco chocantes, eu peço desculpas pelo choque, mas eu acho que nós precisamos ver certas imagens para compreender a situação. Essa moça foi mutilada com ácido, ou seja, jogaram ácido no rosto dela quando ela tinha 17 anos, né? A foto foi tirada ela com 20 anos e já com várias plásticas. E os motivos são os mais absurdos para que essas mulheres tenham sofrido essa agressão. Vejam, agora com 20 anos, ela ainda é incapaz de compreender como foi vítima de criminosos que a sequestraram e estupraram por vingança. Justamente. Ela foi submetida à cirurgia plástica por 10 vezes para tentar reparar as suas cicatrizes. Essa aqui é outra, que foi totalmente corroído o rosto dela. A Najaf Sultana está agora com 16 anos. Ela foi queimada pelo pai aos 5 anos de idade, enquanto ela estava dormindo. Aparentemente porque ele não queria ter uma outra menina na família. Vocês sabem que na China, com a política do filho único, já quase não existem mulheres. Porque já que as famílias só podem ter um filho, todas as famílias querem ter só menino. Então eles esperam a mãe dar à luz, mulher, matam. E tem um déficit enorme de mulheres na China. Esse aqui resolveu matar a menina, pequenininha, né? Porque não queria mais mulher na família. É uma coisa que não passa pelo nosso entendimento, pela nossa compreensão, né? Essa aqui está com 36 anos agora. Ela foi queimada com ácido por um parente por causa de uma disputa familiar e ela foi submetida já a 10 cirurgias plásticas. Então, isso se faz porque elas são mulheres. Existe o ódio, a cultura patriarcal, ela cristaliza um ódio que nós chamamos de misoginia, o ódio contra a mulher. A mulher é um ser odioso. Muitas vezes ela é amada, porém odiada.
juntamente. Ela foi queimada com ácido 10 anos atrás por um parente devido a uma disputa familiar. Vejam como ela ficou. Essa história de jogar ácido no rosto de mulheres também já ocorreu no Brasil. Só que não é com essa frequência, né? Essa aqui, arrancaram-lhe o nariz, inclusive, dá para perceber. E ela foi queimada também com ácido por um menino a quem ela rejeitou o casamento. E esta Munira Assef tem 23 anos, ela foi queimada com ácido por um menino. Ela não quis se casar com ele, o menino se sentiu no direito de fazer isso com ela. Esta não mostra o rosto, né, mas ela foi agredida pelo marido enquanto tentava proteger as suas filhas. Imaginem do que, né? Seu crime foi que ela se recusou a deixá-lo vender suas filhas, protegendo-as com sua vida. Por causa de sua falta de respeito, seu marido despejou ácido sobre todo o seu corpo e depois se divorciou dela. Todo o corpo, imaginem isso. Essa aqui, no Paquistão, ela foi levada por sua mãe em um fogareiro a carvão. Nossa. O marido a acusou de um ataque de epilepsia que ela sofre. Resolveu-se a sua sorte e Bashiran continua a viver com o marido e os sogros e deu à luz a 5 filhos depois disso. Aqui, Irun Saed, ela tem 30 anos, reside em Rawalpindi. Há 12 anos, está errado, esse A está errado, quando ela tinha apenas 17 anos, um garoto cujo casamento ela havia rejeitado, a seguiu até sua faculdade. A rua que ele escolheu para a cena do crime era estreita e ela foi incapaz de escapar. O menino começou a jogar um jarro cheio de ácido sobre ela. Quando ela se virou para evitar, ele jogou o ácido restante em suas costas e ombros. A fotografia foi tirada em seu escritório na Universidade de Orado, em Islamabad, Paquistão. Essa foi jogado ácido nos olhos dela, né? Quando ela completou 14 anos, o seu primo derramou uma garrafa de ácido sulfúrico no rosto dela enquanto ela dormia. A desculpa é que ele não podia suportar os outros rapazes assobiarem para ela por causa da sua beleza. Isso é uma coisa, quer dizer, eles já cobrem a mulher de cima a baixo porque não pode mostrar a beleza. E vocês sabem que beleza é poder, né? Bom, agora o que eu fiz? Mostrei um pouco da violência no mundo muçulmano por uma razão específica. Estamos falando muito das revoltas no Egito, na Líbia, no Iêmen, no Bahrein. E não se fala da condição da mulher. As pessoas, os comentadores políticos que eu tenho acompanhado nos jornais, na televisão, eles nem abordam esse aspecto. É esta situação que a mulher vive lá. E alguns chegam a dizer que elas são felizes assim, que elas são felizes com a burca, que elas usam porque elas querem. É preciso mostrar que ninguém pode ser feliz com burca, que não há democracia com burca, não há igualdade de gênero nesses países e que ignorar isso é ignorar mais da metade da população desses países por pessoas que têm ainda uma ótica muito machista. A gente vê nos jornais, eu já participei de debates na televisão, ninguém, todos os entendidos em Oriente Médio, nenhum deles comenta a questão da mulher. É muito difícil. Só a revista Veja publicou alguma coisa assim a esse respeito. Agora, o que eu quis com esta foto que está aqui, que é da, vamos lá, o intelectual César Zama, que em setembro de 1890, eu estou voltando um pouquinho na história do Brasil, agora é Brasil, né? Propôs o sufrágio universal, incluindo a população feminina, durante a elaboração da primeira Constituição da República.
Em 1891, Almeida Nogueira, outro constituinte, voltou a defender o voto feminino, porque as mulheres só puderam votar a partir de 1932, né? Em janeiro daquele ano, 31 constituintes assinaram uma emenda ao projeto de Constituição concedendo o voto à mulher. Porém, a rejeição à emenda foi imediata e tão violenta que foi imediatamente retirada. Se tivesse sido aprovada, o Brasil teria sido o primeiro país do mundo a conceder o voto feminino.